11h31, estamos de volta com o CNN Money News. A gente te fala um pouco mais sobre essa explosão lá na Praça dos Três Poderes e que depois disso as sessões do Congresso tiveram que ser canceladas. Isso também impacta a pauta do anúncio do pacote de corte de gastos, que é esperado há 3 semanas. Agora as medidas econômicas devem ficar para depois do G20. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o número do ajuste fiscal vai ser expressivo, mas não deu detalhes. O mercado espera pelo corte como a medida de contenção às despesas obrigatórias, que só crescem e impactam a dívida pública cada vez mais. A gente vai falar mais sobre esse assunto aqui com o Daniel Fux, ele que é da Fux Investimentos, da Scuf Investimentos, já está aqui comigo. Muito bom dia, Daniel, para você. Muito obrigada pela companhia, por estar aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa expectativa do mercado para esse anúncio no pacote de gastos. Bom, a gente está entrando na 3ª semana e nada muito crível ainda foi passado pelo governo. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que realmente esse pacote vai continuar obedecendo todas as medidas, as regras do arcabouço. Em termos de valores, existem muitas especulações no mercado, de bastidores ali trazendo que pode-se ter um pacote de gasto mais estrutural, chegando no valor de 70 bi até o ano que vem. Eu queria entender do teu ponto de vista, primeiro de tudo, esse atraso, né, em anunciar esse pacote, isso desidrata a credibilidade desse pacote de medida fiscal nesse momento? Débora, obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite e parabenizar também por você, a equipe, os investidores. Eu acho que o CNN Money já é um sucesso, é um canal legal, que já é um ponto de encontro para profissionais do mercado financeiro. Eu estava vendo a lista de CEOs que vai falar. A gente tem brincado que naqueles monitores de televisão, a gente tirou os canais internacionais e botamos de vocês. Que bom! E é legal, porque... É legal. Ontem teve gente que eu conheço, aí você liga. São informações vindas de... Eu tenho medo de não ter nem roupa para estar aqui comparado aos Imagina! outros que tiveram, né? Mas é genuíno que realmente está ajudando. E aí depois a gente fica no chat da Bloomberg ou nos grupos de WhatsApp tirando dúvida e aprofundando o debate. Parabéns, eu acho que está dando super certo. Muito Eu acho que obrigada, Daniel. a sua pergunta, quanto à expectativa do mercado sobre esse anúncio, a demora, eu tenho aqui uma ideia. Eu acho que eu tenho a ideia, assim, uma proposta de primeiro falar do que eu tenho escutado e percebido dos investidores estrangeiros. E a gente já falou bastante do que a gente brasileiro espera, mas eu acho que se a gente falar um pouco sobre os estrangeiros, pode ser alguma coisa diferente. E eu digo que, infelizmente, a percepção que eu tive é que, para os estrangeiros, a expectativa é muito baixa ou quase zero, tá? E os fatores, os motivos, um deles é esse que você está falando, a demora. Mas também alerta a eles o motivo dessa demora. O processo longo e confuso para chegar a um plano. E as premissas e os impactos, né? Então, eu acho que, assim, primeiro eu vou falar dessa parte de demora e processo. Gente, eu sei que não é tão simples, mas se a gente imaginasse que, ao invés da gente estar falando da República, do Brasil, a gente estivesse falando de uma das 5 maiores empresas do mundo, do Brasil, imagina uma discussão onde o financeiro apresenta necessidade de cortes, o RH apresenta necessidade de corte, leva ao presidente e o presidente não acata, o que eu acho que prejudica a sua equipe, né? Ele pode não concordar, mas eles têm que chegar a um acordo e esse acordo tem que ser rápido, senão eles podem ir para a recuperação judicial. A gente sempre, né, analisa déficit com a nossa conta corrente e dívida. Então, os americanos falam muito isso, né? Assim, é interessante que óbvio que política tem interesses pessoais, tem interesses políticos, mas em algum momento, né, a pessoa tem que fazer o que é o bem geral para a nação. E aqui parece estar dando a impressão de que, poxa, o ministro fala que sai. Tudo bem, se você não concorda, pode sair, é legítimo. E talvez seja melhor sair do que você ficar impedindo todos esses itens que são importantes.
E outro fator são das premissas e do impacto da economia, eu acho que aí são os negativos. Eu acredito que, por exemplo, quando a gente fala, gente, de um corte, seja de 30, de 70 bilhões, gente, isso é 10 bi de dólar. Não é tanto, é uma obra no aeroporto, é uma obra numa estrada, o que sinaliza que a nossa economia está diminuindo. E aí o cara sabe que houve uma PEC da transição, que era 200 bi, depois mais 200, parece uma coisa meio que para inglês ver. Então, por exemplo, todo mundo aqui, os profissionais conhecem o índice EWZ, que é a Bovespa lá fora, tem o dólar. O volume de transação nesse ativo, que é negociado em bolsa, caiu muito. Então, o meu medo hoje é que o interesse econômico, eles falam, olha, Daniel, está ficando assim, é um risco meio que assimétrico. Como economia pequena, você tem Índia, você tem outros países que eu prefiro estar lá, porque como é que eu vou tirar dinheiro daí? Daniel, olhando um pouco sobre o impacto de que isso pode causar, inclusive, a forma, né, que isso pode acabar gerando, o impacto também na inflação. A gente sabe que cada vez mais o risco fiscal aumenta, e isso acaba pressionando o dólar mais alto também, a inflação mais cara, e isso traz uma perspectiva preocupante, ainda mais preocupante para o cenário em relação a taxa básica de juros. Qual que é a avaliação que você faz desse cenário, o patamar que a gente tem hoje da inflação, e aí a gente não pode considerar outros fatores, né, que já vem contribuindo bastante, como fatores climáticos e tudo mais, com a trajetória da taxa básica de juros, retomando essa alta nesse momento? Olha, você me dá a chance de manter a visão dos estrangeiros, que eu acho que a gente aqui espera um pequeno aumento na Bolsa, mas a gente está com uma Bolsa com recuo e o mundo está se desenvolvendo e crescendo. Então, o que é um aumento de X% num dia por causa de um anúncio num médio e longo prazo? Os americanos, os europeus, qualquer outro, asiáticos, eles sabem que o problema do executivo e do governo é que ele tem a casa da moeda, ele liga e imprime. Ele acredita, e o governo brasileiro tem mostrado que ele acredita fielmente que ele tem esse direito. E isso vai levar a juros. Então, né, a gente viu o próprio governo reclamando dos juros naquela época de 10, 11, e agora tendo que subir e não se fala mais sobre isso. E porque se sabe como o Henrique Meirelles foi corajoso, quando ele entrou na Dilma, ele teve que subir. Porque se não subir, o resultado é pior, porque inflação é o que mais gera pobreza. O imposto é uma situação muito cara. Então, eu acredito que o Galipo, assim como o Samuel Pessoa falou ontem, ninguém gostaria de estar na pele dele, ele vai ter que manter a sua independência e fazer o que os manuais, o que principalmente não é nem manual, acho que as experiências mostraram. O mundo inteiro está numa decrescente de juros e a gente vai ter que aumentar, porque senão a gente vai gerar pobreza através de inflação. Então, se não fizerem todos esses cortes e não melhorarem a intenção e a comunicação, não tem outro jeito. O Brasil já passou por isso, em situações que se teve que dar um choque de juros. Tudo bem que também aumentaram a cota na época, então os juros real para o investidor interno era menor, para o estrangeiro era maior, porque senão só piora. Uhum. É simples, gente, né? Eu Como quero se fosse a nossa cara. Eu quero pegar aí o gancho do que você falou do Gabriel Galípolo para poder a gente olhar um pouquinho ali para frente, né, depois que ele assumir, entender do seu ponto de vista, da sua avaliação, qual que vai ser o maior desafio de Galípolo diante quando ele estiver à frente ali, quando, né, substituir efetivamente o Roberto Campos Neto. Eu lembro, né, para essa questão, que tanto o comunicado como as atas dos Copons, eles têm sempre frisado essa questão da relevância do cenário fiscal, e nessa última eles pioraram um pouquinho, trouxeram um tom ainda um pouco mais hawkish, quando eles grifam que agora não adianta somente ter um compromisso, mas tem que executar esse pacote de medidas, né, fiscal. Ou seja, diante desse comunicado, a gente teve diversas casas aqui, diversas instituições financeiras já precificando um juros mais alto, mais longo, por mais tempo. Uma taxa de juros Selic, ou a taxa terminal da Selic, bem mais alta no final das contas. Qual que vai ser, na tua visão, o principal desafio de Gabriel Galípolo? Olha, eu não sei. Talvez se ele soubesse, ele poderia tomar uma outra decisão de ir ou não ir, porque eu acho que o desafio é enorme. O Roberto Campos ganhou vários prêmios, foi um excelente
central banker. O Galipo com certeza vai ser, porque ele é tão bom e capaz. Ambos tiveram desafios muito grandes, né? Ele teve um Covid. Eu acho que para o Galipo, né, ele, hoje olhando, a independência, ele conseguir, e eu acho que ele vai, mas o desafio dele é o mesmo que a gente, é ver a questão fiscal, o lado que pode ajudar ele a não ter que subir esses juros, porque realmente é ruim, né? Assim, hoje em dia o custo de oportunidade para você empreender, ou até para você ter uma empresa, né? É impressionante. Hoje a gente vai ver várias empresas, como bons brasileiros, elas estão dando um resultado muito bom. Só que por causa da dívida que encareceu, o net fica pior. Então, assim, todo mundo sabe que o mundo está indo para uma taxa menor de juros, a gente está indo para uma maior, por causa de uma política fiscal, por causa de um conceito que eu respeito do líder, agora do cara que está em charge, né? Agora, eu acho que é esse o desafio, né? Ele conseguir convencer o outro lado de que não tem condição, se não aumentar muito, se ele não melhorar lá do outro lado, ele não fazer o trabalho dele aqui. Daniel, você tocou aí num ponto que me fez lembrar sobre a questão da nota de crédito aqui no Brasil, né? Quando os investidores vão olhar ali para o Brasil, por exemplo, na hora de você realmente ter aquela tomada de decisão pelo investimento, você vai olhar, claro, seja de uma empresa, ou seja de um país, aquela nota de crédito. É bem verdade que a gente recuperou aí alguns passos em relação a essa trajetória da nota de crédito do Brasil, mas eu quero entender se do teu ponto de vista você segue otimista para a gente conseguir recuperar a nota de investimento. Esse atual governo, ele segue otimista em relação a isso? Não à toa vem acontecendo realmente o reconhecimento em relação à arrecadação, às reformas que foram feitas, e por isso a gente avançou em algumas casas, em algumas agências de classificação de risco, mas a nota de investimento, você consegue ver no horizonte de médio prazo? Olha, eu acho que assim, as próprias agências hoje, eu acho que a principal relevância dela é que, ao aprovar, alguns fundos de pensão podem passar. Mas agências hoje, sem ser um fundo de pensão, para um gestor de hedge fund ou para outras pessoas, ela tem talvez menos valor porque elas davam AAA para algumas empresas que quebraram ou a gente tinha. Foi estranho o encontro do presidente com as agências que logo depois foi um evento inédito, né? E aconteceu. Honestamente, eu não sei. Eu não estou sentado lá nas agências, eu não sei quais são os parâmetros, os detalhes, mas, por exemplo, iria me surpreender aumentar, melhorar o nosso grau de investimento por causa de um pacote fiscal desse. Mesmo, Débora, eles têm coisas que eles querem, por exemplo, né? Reajustar a aposentadoria e o seguro-desemprego acima da inflação. O emprego não é assim. Então, o aposentado quer ganhar mais do que quando estava empregado, ser reajustado mais quando estava empregado. Eu não conheço nenhum país que faça isso, nem os que têm um sistema previdenciário mais equacionado. A gente vive tentando fazer uma reforma da Previdência. Agora a gente vai ter que fazer muito mais porque a gente vai gastar mais. Pura verdade. Bom, seguimos a ver qual né, que será realmente esse pacote de gastos. A gente segue atualizando aqui na nossa programação, inclusive, nossos telespectadores. Eu quero agradecer muito esse papo aqui, Daniel Fux, da Scuff Investimentos, ele que trouxe aqui mais detalhes sobre a gente, sobre essa visão, né, até dos impactos que isso pode causar, desse atraso nesse pacote de gastos. Muito obrigada, Daniel, por tua participação aqui no CNN Money News. Super agradeço, foi uma experiência maravilhosa. Obrigado e parabéns mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.